Olá, queridos seguidores, eu venho aqui me posicionar referente às últimas polêmicas que saiu em todos os jornais, que está aí bombando nas redes sociais, sobre a questão do Papa, dos bispos aí, querer abençoar, né, as uniões irregulares, inclusive aí muito mencionada a questão dos gays. Gente, eu preciso aqui me posicionar de forma bem direta e clara para que vocês, meus seguidores, possam saber qual é a minha opinião sobre isso. Primeira coisa que eu sempre ensinei para vocês é, gente, prudência. Muita prudência quando nós vamos falar sobre o Papa, os bispos e os padres. Mas que nunca esta prudência seja uma falsa prudência, que é o quê? Muitos dizem, irmão, nós temos que ter prudência, e continuam calados, e continuam olhando para toda crise que está acontecendo na igreja, e não se posicionam, porque dizem que preferem a prudência, preferem andar em comunhão. Andar em comunhão, ter prudência, não quer dizer que eu tenha que ficar calado diante dos erros. Hoje, infelizmente, nós sabemos que é uma realidade dentro da Igreja Católica que muitas falas e posicionamentos do Papa Francisco têm causado grandes confusões. A omissão, muitas das vezes, do Papa, diante de assuntos delicados que exigem de nós uma clareza e um posicionamento firme e reto, sem arrudeios, muitas das vezes o nosso Papa Francisco, ele não tem esta firmeza argumentativa, esta apresentação da doutrina fiel da Santa Igreja de forma direta e clara. E muitas das vezes isso vai dar brecha para muitas pessoas atacarem a igreja, distorcer o que a igreja realmente pensa. Nós sabemos dessa realidade. Sabemos também de que os bispos, muitos e não são poucos os bispos, infelizmente, estão querendo deturpar a Igreja Católica. Estão querendo fazer com que entre o mundo na igreja e não o contrário. A igreja entrar no mundo para fazer a diferença. Está sendo que o mundo entre na igreja para fazer a diferença na igreja. E isso não pode acontecer. E nós não devemos jamais aceitar que isso prevaleça. Independente da época em que vivemos. O pecado é pecado. Nós não podemos pensar que não, o mundo mudou, o tempo é diferente. Não, o que era pecado há 200 anos atrás continua sendo pecado hoje. E Deus, ele não muda. O que Deus diz que é certo para sempre, e o que Deus diz que é errado para sempre, e ponto final. Agora, diante de toda essa crise, talvez você tenha um pároco da teologia da libertação, e eu já tive essa experiência, eu sei o quanto isso é ruim, o quanto isso é desafiante, o quanto isso prejudica a nossa evangelização, a salvação das almas. Eu sei o quanto isso é ruim. Infelizmente, muitos paroquianos estão rendidos às ordens opressoras dos adeptos da teologia da libertação, em nome de uma obediência, em nome de uma prudência que nós temos que andar em comunhão. Querido, você não pode andar em comunhão com os homens perdendo a sua comunhão com Deus. Independente de quem seja, o Papa, os bispos, os padres, seja lá quem for, se te ensinar o erro, você não deve obedecer ao erro. Você não deve obedecer ao que é pecado. Existe uma doutrina fiel, existe uma verdade absoluta e nós precisamos obedecer esta verdade, mesmo que tenhamos que estar em conflito com homens. Agora, diante das falas e dos posicionamentos do Papa Francisco, eu quero esclarecer uma coisa muito importante para você, católico. Eu estou aqui em mãos com um livro muito bom, que é Os Dogmas da Fé, a Doutrina Católica, que foi escrito e organizado pelo professor Felipe Aquino. Na página de número 23, ele diz assim: 3 condições são necessárias para que uma definição do Papa tenha caráter de dogma, sentença infalível. Primeiro, é necessário que ele fale ex cátedra, isto é,
de maneira decisiva como pastor e mestre dos cristãos. E não apenas de modo particular. Aqui a gente tem que saber separar as coisas. Uma fala particular do Papa e o que é uma ex-cátedra, né? Uma ex-cátedra é um posicionamento infalível que obriga todos os fiéis a obedecer e que não pode conter um erro. Não pode conter aí, nesse ensinamento, algo que vá contradizer o que a igreja sempre ensinou. Agora, nos posicionamentos particulares, ele pode cometer deslizes e eu posso discordar diretamente, né? Ele não é obrigado a consultar algum concílio ou alguém, embora possa fazê-lo, e quase sempre o faz, continua o professor Felipe Aquino. Segunda coisa que precisamos entender, a matéria a ser definida se refira apenas à fé e à moral, isto é, se relacione com a crença e o comportamento dos cristãos. Terceira coisa, que o sumo pontífice queira proferir uma sentença definitória e definitiva, irrevogável, imutável sobre o assunto em questão. Esse ponto ele é muito importante, porque, por exemplo, se um papa anterior já deixou claro algo, que aquilo é imutável, é uma verdade absoluta e ponto final, não pode vir outro papa e contradizer aquilo que já foi definido, aquilo que já foi colocado de forma clara e objetiva como algo imutável. Se um papa tenta fazer isso, com quem eu devo ficar? Com aquele que ensina o certo ou com aquele que ensina o errado? É lógico que eu vou ficar com o certo. Então, diante de todas essas polêmicas e esses compartilhamentos que as pessoas vêm me mandando mensagens, a primeira coisa que eu faço, e eu quero te ensinar e te dar essa sugestão, querido, aprenda a saber analisar a coisa, porque muitas das vezes estão jogando para você algo que aparenta ser uma coisa, sendo que é outra. Muitas das vezes eu recebi mensagens, dizendo, o Papa falou isso, o Papa fez aquilo, e não era do jeito que me passaram. Eu fui analisar a coisa e tinha uma explicação. Então, eu não me posicionei tão diretamente referente a isso, porque eu estou analisando, eu estou estudando a fundo isso. Eu não posso me precipitar, porque muitas das vezes me precipitei e tive que voltar atrás na fala. Então, sempre, o que é que você deve fazer? Sai uma polêmica do Papa Francisco, vai abençoar os gays, vai abençoar a segunda união e tal. Primeiro, reza. Reza em cima disso. Reza dizendo para Deus, Senhor, coloco esta situação nas tuas mãos. Me dá sabedoria e discernimento para saber agir diante disso. Reza. Segunda coisa, espere algum teólogo católico renomado se posicionar referente àquele assunto para você analisar de fato o que está acontecendo. Por isso que eu sempre fico esperando um padre José Eduardo da vida, um padre Paulo Ricardo, se posicionar referente a isso, ou algum padre, um bom teólogo, um bom católico se posicionar. Eu espero isso. Quando não acontece de nenhum se posicionar, eu vou analisar através do que foi escrito, do que foi publicado, com calma, com prudência, com uma análise aprofundada. Então faça isso. Nunca compartilhe tão rápido, nunca passe tão rápido, mesmo que seja o Daniel publicando. Cuidado, pode ser que eu esteja me precipitando em algum assunto, por isso sempre analise. E uma coisa que eu digo para você, vamos lá supor que o Papa ensinou algo errado, um pecado, dizendo que aquilo é certo, ou um bispo, ou um padre. Eu te recomendo o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, aqui na Sagrada Escritura, no versículo de número 21, vai dizer, examinai tudo, abraçai o que é bom. As falas do Papa, examine todas, abrace o que é bom. O que você identificou e tem certeza que não é bom, é simples, rejeite. Não obedeça, não acolha. É simples. O padre fez a homilia. Examine tudo. Abrace o que é bom. O Daniel fez uma pregação. Examine tudo. Abrace o que é bom. O que é bom eu abraço, eu acolho. O que é ruim eu dispenso. É simples isso.
Não precisa desespero, não precisa você querer sair da igreja, não precisa você se aperrear. É simples. Reze com tudo, examine tudo e abrace o que é bom. Certo? E aquela pessoa que ensinou o erro, não se revolte contra ela ao ponto de odiá-la. Reze por ela, sendo o Papa, sendo os bispos, sendo os padres, seja lá quem for. Reze. E nunca esqueça desse conselho. 1 Tessalonicenses 5:21. É o versículo da minha vida, gente, esse. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Então, católicos, não caiam nesse joguinho de que querem lhe desesperar, que querem endoidar a sua cabeça e você achar que está tudo perdido. Não faça isso. Crises já existiram na igreja no decorrer de sua história. Já teve muitos padres, bispos e até papas falando que não deveria falar. E o que é que a gente faz diante disso? A gente reza, examina tudo e abraça o que é bom. Querido povo de Deus, muito obrigado por estarem acompanhando aqui o meu trabalho. E eu peço a você, meu amigo, me ajuda a cuidar das famílias carentes aqui do estado do Ceará, com uma contribuição da campanha da Família 10. Né? Eu coloquei o nome da nossa campanha, Família 10, que você faz uma doação de R$10 e você ajuda uma família carente. Então, fala comigo nesse WhatsApp que eu passo para você o Pix para você fazer uma doação de R$10. Quem puder doar menos ou mais, tudo bem, mas a campanha é de R$10. Você participar dessa família, cada pessoa que ajuda, eu estarei intercedendo de forma especial por cada contribuinte. Então, me ajuda nessa batalha, meu irmão, se você se sentir tocado e a gente dá continuidade aos nossos trabalhos caritativos. Compartilhe esse vídeo, que Deus abençoe. Até a próxima.